Torcedor vascaíno, fala minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um notícias do Vasco para deixar você muito bem informado. Eu vou dizer uma coisa, esse vídeo é aquele vídeo que você tem que assistir do início ao fim, porque vão ter informações importantes para o torcedor vascaíno. Vamos falar sobre 3 reforços que treinaram nessa sexta-feira, a gente vai falar sobre isso. Tem um reforço que deve chegar aí no final de semana ou na próxima, no início da próxima semana. Vamos falar também sobre titularidade. Léo Matos pode ser titular contra a equipe do Botafogo. Vamos falar sobre Anderson Conceição, líder em rebatidas no Carioca. E obviamente que nós vamos falar sobre Roman Abramovich. Vamos falar sobre essa situação que tá rolando aí. Salgado vai viajar para acertar, o Russo tem interesse no Vasco. A gente vai falar sobre isso porque, olha, tá esquentando a situação e a gente vai falar sobre isso, sobre a situação aí do Russo. E olha, ele quer uma fortuna para colocar no Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, sobe a vinheta! Salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentaléu! Estamos entrando no ar, você já viu que tem muita informação. A gente vai falar sobre Roman Abramovich. Tem muita gente perguntando essa situação aí. Olha, tá esquentando. Vamos falar tudo aí que tá rolando esse negócio de SAF também. Mas antes, mandar aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, você que se inscreve no nosso canal, você que deixa seu comentário, você que tá aqui curtindo, que compartilha. Muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui a gente traz informação, a gente traz análise. Para quem não sabe, eu sou analista também. A gente faz as análises aqui dos jogadores do Vasco, sugerimos jogadores e também, obviamente, fazemos aquela live resenha, live pré-jogo, live pós, para você, torcedor, ficar bem informado sobre o Vasco aqui no nosso Comentaléu Vascaíno. E eu agradeço, né? Dá essa moral, se inscreve no nosso canal. Estamos chegando a 4.500, agora a meta é chegar a 5.000 inscritos. Eu quero que você me ajude nisso. Tá chegando agora, gostou do canal, se inscreve, dá essa moral para que a gente possa conseguir chegar a mais vascaínos, que o nosso intuito é esse, trazer análises, trazer outras informações que a gente não tem no YouTube também, né? Trabalhar muito com análise também, que eu sei que vocês gostam. Olha, antes de eu falar da situação do dono do Chelsea, porque tá esquentando, a gente vai trazer informações aqui, inclusive informações exclusivas sobre isso, sobre a questão da SAF também. Mas eu vou falar sobre reforços. O Vasco hoje já teve 3 reforços aí presentes no treinamento. Está passando aí na sua tela uma imagem, você está vendo aí que tem o Léo Matos, tem o Getúlio também, mas que tem 3 jogadores aí que a galera pode não conhecer. E esses 3 jogadores são o seguinte: o Luiz Henrique já treinou, apesar do Vasco ainda estar tentando alguns trâmites burocráticos para poder anunciar o jogador já está treinando, treinou hoje pela primeira vez com a equipe, foi um pedido do Zé Ricardo. Zé Ricardo pediu o jogador, vai jogar como segundo volante, é um pedido também do Zé Ricardo, jogador que trabalhou com o Zé Ricardo na base do rival e tá aí, como trouxe nosso amigo aí o Flávio Dias falando sobre a situação, tem uma rusga lá com o nosso rival. O Zé Gabriel também já treinou, já foi anunciado inclusive hoje pelo Vasco da Gama, a gente trouxe as informações aqui também, tem a nossa análise dele aqui no nosso canal, também treinou. E o outro é uma grata surpresa, é Andrei Santos. Andrei Santos, destaque do Sub-20, que tem muitos times da Europa de olho nele, quer seu espaço também, e o Zé Ricardo trouxe o jogador para fazer um teste junto com o grupo. Isso é normal acontecer, gente, isso acontece muito, principalmente em grandes clubes, na Europa acontece isso muito, de um jogador que é destaque da base, vir começando, treinando com os jogadores do profissional, se ambientando, e por isso, Andrei aí dentro dessa nova filosofia que está sendo adotada pelo Vasco, tá passando aí uma temporada de teste junto com o elenco Cruz Maltino, o elenco profissional. Então o Vasco tem esses 3 reforços. Provavelmente nenhum deles deve ir para o jogo contra a equipe do Botafogo, já que o Zé Gabriel tá sem ritmo ainda, não tá nem sem ritmo, né? Não tá com condições ainda burocráticas para jogar. O Luiz Henrique também ainda não tem contrato assinado com o Vasco. Andrei pode ser até que vá, né? Mas eu acho ainda que o Zé Ricardo não deve levar o jogador para o Maranhão. Inclusive, informação para a galera que vai para o Maranhão, o Vasco deixa um recado, a pedido
autoridades, né, de lá de Maranhão, o Vasco não irá recepcionar o torcedor no aeroporto, e o Vasco pede para que os torcedores também não vá, para que não façam aglomeração. O Vasco deve desembarcar e mesmo na pista ali do aeroporto deve já seguir para o seu hotel. Então o Vasco não passará pelo saguão do hotel. Então é um recado que o Vasco deixa para os torcedores vascaínos do Maranhão. Olha, falando sobre time titular, Léo Matos deve assumir a titularidade do time do Vasco contra a equipe do Botafogo no Maranhão. Porque o Everton tomou seu terceiro cartão amarelo, tá fora. E o Vasco tem dois jogadores aí para jogar na lateral, ou o Léo Matos ou o JP Galvão, que já inclusive já vem figurando o banco de reservas do Vasco da Gama, mas é muito provável que Léo Matos seja titular, inclusive esteve na entrevista coletiva de hoje e dá mais indícios ainda que será titular nesse time do Vasco, a sua primeira chance como titular com o Zé Ricardo. E antes de trazer informação do Roman Abramovich, que eu sei que muita gente veio aqui, a gente já deixou pro final porque tem muita informação, gente, para vocês saberem também. Vamos falar de Anderson Conceição. Anderson Conceição, segundo aí o perfil oficial do Cariocão, é o jogador com mais rebatidas aí no Campeonato Carioca. Anderson Conceição vem se destacando muito pelas suas atuações seguras. No último jogo foi o cara que, junto com o Ulisses, que mais acertou passes no time do Vasco. E agora é o cara com mais rebatidas aí no Campeonato Carioca. Então Anderson Conceição se destacando. É um zagueiraço, né? É um zagueiraço. E eu tenho orgulho de já defender essa contratação, porque eu gostei muito do jogador. Apesar de quando a galera falava, reserva de Paulão, já conhecia que era um jogador muito seguro. Tá mostrando isso dentro do Vasco. E olha, eu sei que 99,9% das pessoas que vieram nesse vídeo vieram assistir para saber sobre a situação do Roman Abramovich. Eu vou fazer um apanhado das coisas e depois eu vou falando aí sobre o que está acontecendo para vocês. Esse interesse já foi divulgado desde o início do ano. A gente sabe que o grupo russo, primeira coisa que eu tenho que dizer, é um grupo de investimento russo em que o Roman Abramovich faz parte, é o grande figurão, mas tem outras pessoas também por trás. Deixando bem claro, Roman Abramovich, todo mundo já sabe, é o dono do Chelsea, o cara que comprou o Chelsea, ganhou mais de 19 títulos após a compra do Chelsea em 2003, foi o cara pioneiro na compra de times lá na Inglaterra e tem um interesse muito grande em entrar no futebol sul-americano e entrar no Brasil. E o Vasco é visto como, para o Roman Abramovich, como uma grande oportunidade de negócio. Ele já demonstrou grande interesse, já está por meio aí de um escritório que vem fazendo como se fosse aí uma intermediação, né, dessa situação. Ele está querendo muito e já falou, já deixou claro que vindo para o Vasco fará um investimento para ter um time vencedor, ser uma potência sul-americana se vir para o Vasco ou qualquer outro time sul-americano. Essa é a ideia dele. Questão de valores, os valores também são maiores do que as vendas de Botafogo e maiores do que as vendas do Cruzeiro. Ele tem o interesse aí de botar 1 bilhão, né, nesse investimento para a compra do futebol do Vasco da Gama. O Nicola trouxe hoje uma informação de que o Jorge Salgado estaria viajando para a Rússia para fazer uma reunião com o grupo de investidores, não necessariamente com Roman Abramovich. O que eu soube é o seguinte: os grupos querem muito conversar com o presidente do Vasco, que ainda está nesse momento preocupado em se debruçar na situação do estatuto da SAF, que está sendo preparado. Inclusive o Vasco planeja não vender 90%, como tem muita gente falando por aí. O Vasco quer vender menos, mais do que 51%, mas que não seja nos 90%. O Vasco quer manter o direito de veto de algumas situações para que possa preservar toda a cultura do Vasco, tudo aquilo, toda a história do Vasco, as raízes portuguesas do Vasco, a situação da luta contra o racismo, tudo aquilo que envolve o social do Vasco. E uma coisa muito importante que eu já tinha dito em outros momentos e a galera não tinha entendido. São Januário é patrimônio imaterial, né, do Brasil. Então, o que é que acontece? Ele não pode ser vendido. São Januário fica fora desta venda do futebol, não pode ser. O Vasco estuda até poder alugar São Januário para quem comprar o futebol do Vasco nesse momento. É uma das ideias do Vasco, para que o time, para que o social do Vasco se mantenha e consiga aí manter as modalidades olímpicas e outras situações, as sedes do Vasco, todas elas para serem mantidas, porque sedes São Januário,
esportes olímpicos e outras situações se manterão a poder do Vasco da Gama, poder do presidente do Vasco da Gama. Então, a situação é essa. O grupo do Roman Abramovich vê o Vasco com muito interesse, tem muito interesse em comprar o Vasco. Já falamos aqui em situação de botar 1 bilhão de reais. Com pessoas que eu conversei, que me falaram que a ideia é fazer um time competitivo. Tinha muita gente com medo de ser uma situação igual outros times fazem aí, que é comprar jogadores novos para fazer só dinheiro ou vender para a Europa. Não. A ideia é manter um time competitivo aqui dentro. Não só fazer jogadores, não só criar jogadores para vender para a Europa. Então, a gente vai ver, né? Tá tudo muito embrionário. Falar de SAF nesse momento é embrionário ainda, porque não temos nada concreto para se basear, mas a gente, quando tiver algo concreto, a gente vai abrir esse debate aqui. Vou procurar trazer pessoas que conheçam também, porque eu sei que tem muita gente contra, mas tem muita gente a favor também, para que possa ter um rico debate. Que eu acho que o interessante é isso, é debater e ter ideias. Ouvir quem é contra, ouvir quem é a favor e fazer o que for melhor para o Vasco da Gama. Então, a gente vai estar acompanhando toda essa situação para trazer para vocês. Então é isso, agradeço, saudações vascaínas, aquele abraço. Peço a você que não viu ainda o depoimento do Raniel, passa aqui depois no nosso canal e dá uma olhada, porque muito forte, muito forte. Para quem tem aí toda essa história do Raniel, vale muito a pena você ver e estar aqui no nosso canal. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Valeu!